tinha se abatido sobre o povo de Israel. Ele viu que a aliança de Israel com o Senhor tinha sido violada, quebrada, cortada, exterminada. E ele viu o povo começar a pecar e esfriar espiritualmente e não querer mais ir para a casa de Betel para adorar o nome santo do Senhor. E ele começou a observar, como diz a palavra, que o povo tinha que sacrificar, levar ofertas e dizimar ao Senhor durante 3 dias consecutivos. Mas ele diz em sua palavra assim: transgressões tu cometeste, a cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias e os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores, mas é coisas levedadas. A massa tinha levedado, e uma vez que levedou, acabou. Assim é um crente, quando ele diz que ele serve a Deus, mas só aqui dentro, e lá fora, só na hora do sacrifício, só na hora do louvor, só na hora da adoração, só para dizimar e trazer oferta e dizer que é servo de Deus. Você pode fazer diante dos homens, mas os olhos do Todo-Poderoso estão sobre os fiéis na terra. E o nome do Senhor ninguém se escarnece. E eu costumo pregar e eu prego na Bíblia e mostro na Bíblia, porque é a palavra de Deus que liberta, restaura e transforma e faz o homem ser abençoado. É a palavra de Deus, queridos, que nos engrandece e faz com que nós venhamos ser vistos e diferenciados nessa sociedade tão hipócrita, que muitas vezes o nosso Deus opera grandes milagres e eles acham que é feitura de mão de homem. Aleluia! Mas o Senhor é Senhor e as suas promessas não podem ser frustradas, nem na minha nem na tua vida. Aí Deus começou a dizer assim: olha, eu deixei de mandar chuvas, eu sequei os vossos mananciais, eu mandei a traça e a ferrugem na vossa colheita, eu tirei o teu ganha-pão, eu sequei as tuas fontes, e nem mesmo assim, ó Israel, tu converteste a mim. Amados, uma vez que a aliança é violada, Jesus começa a fechar as portas lá fora. Vai bom até um certo tempo, mas depois você começa a sentir a pressão do pecado, a pressão da mentira, a pressão do engano, a pressão da massa levedada. Você pode até dizer que é fiel aqui dentro, porque ser crente aqui dentro, andar bonitinho aqui dentro é muito fácil. Eu quero ver ser crente lá fora, irmão, fazer o diferencial lá fora, irmão, porque o nosso testemunho não tem que ser dentro da igreja, tem que ser lá fora, quando nós saímos para evangelizar, para falar do amor de Cristo. Aí que nós temos que ser vistos como um diferencial na terra, como servo do Deus vivo. Aí Amós começou a dizer assim: olha, ferirei com crescimento de ferrugem e multidão de vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorar-nos gafanhoto e contudo não converteste a mim, a peste chegaste até a vós e nem assim converteste a mim, pois subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e assim foste destruída. A palavra do Senhor fala lá no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 24. A Bíblia diz que Deus olhou para Sodoma e Gomorra. Deus levantou Ló, mandou Ló entrar naquela terra. Mas o pecado era tão grande. O pecado era tão grande que exalava o ser, a fedentina do pecado aos narizes de Deus. E Deus destruiu. A Bíblia diz que a terra se abriu e o fogo subiu e desceu o enxofre do céu e foi consumida a terra de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Aí ele diz assim: portanto assim te farei, e assim te farei, ó Israel, porque isso farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Amados, se nós olharmos no livro de Mateus, capítulo 24, a Bíblia fala de todos esses acontecimentos
acontecimentos. Vamos falar exatamente de Cascavel, não vamos para as nações fora. Nós vemos que aqui em Cascavel, nas plantações, quando não é a geada que mata, dá uma ferrugem, né, de vez em quando nas plantações de soja aqui, e fica tudo amarelada. A missionária Cláudia viu lá na pastora, ela disse: olha, você está vendo essa soja preta aqui? Não brotou nada, deu a ferrugem, acabou tudo. Perca 80% da soja. E nem assim eles se voltam para Deus. Os mesmos sinais, querido, estão acontecendo. Os mesmos sinais que Deus oprimia, que Deus castigava a nação israelita, os judeus daquela época, Deus está fazendo agora. Mas aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 34, ele diz assim, ó: em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Amém. Glória a Deus. Os terremotos e os maremotos, irmãos, a destruição, a assolação, queda de prédio, batida de carro, queda de avião, destruição de família inteira, desastres ecológicos, está tudo acontecendo. E nem assim o povo se volta para servir o Deus vivo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós nos alegramos porque a Bíblia em tudo isso, elas nos deixam um exemplo. A Bíblia fala aqui, Paulo um dia falando nas suas sagradas escrituras, irmão, aqui no livro de 2 Timóteo, Paulo era um homem que perseguia a igreja, Paulo era um homem que assolava a igreja, Paulo era um homem que ele tentava em todas as circunstâncias destruir a igreja na terra. E ele diz aqui em sua palavra assim, olha, tendo em vista que não se promulga a lei, quem é justo para a transgressão, e rebelde, irreverente, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptores, homens mentirosos, prejuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina do Evangelho, segundo o Evangelho da glória de Deus, de qual eu fui encarregado. Paulo disse que ele era tudo isso quando ele não conhecia Jesus. Aí ele disse assim, ó: sou grato para com que me foi, sou grato. Quem quiser acompanhar 1 Timóteo 12, sou grato para com que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que considerou fiel e designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive a misericórdia, pois me fiz na ignorância e na incredulidade, e transportou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Glória a Deus. Tudo que Paulo era, irmão, era o oposto daquilo de Jesus. Aleluia. Tudo que Paulo fazia era o oposto daquilo que Deus tinha nos ordenado. Tudo aquilo que Paulo fazia era o oposto daquilo que nós adquirimos a salvação. Mas um dia ele teve um encontro real com Jesus e a sua trajetória, a sua vida foi transformada. E ele dizia em suas palavras que ele trazia as marcas de Cristo nas suas costas. Amém. Mas ele disse que nem a fome, nem a nudez, nem a miséria, nem os anjos da glória, e nem a prosperidade do porvir, nem o abismo separaria ele do amor de Cristo. Aleluia. E muitas vezes nós achamos, irmão, que somos tentados, perseguidos a ponto de nós desistirmos de Jesus e questionamos ainda ao Senhor. Então nós temos que olhar para dentro de nós e ver que nós somos seres humanos e somos falhos. Falhamos sim, mas quando nós encurvamos diante da grandeza de Deus e clamamos a misericórdia do Senhor, igreja,
Ele é rico e poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, Paulo teve a sua vida, a sua trajetória transformada quando ele teve encontro com Jesus. Ele era um romano e ele conhecia as leis de Deus, porque ele foi treinado. Ele era catedrático, ele era ensinado por Gamaliel, um dos maiores sacerdotes da história da lei. E mesmo assim ele perseguia o povo de Deus. E mesmo assim ele queria matar a igreja de Deus. Ele queria prender, ele queria, irmão, disseminar a igreja de Deus na terra. Mas a partir do dia que ele teve um encontro com Jesus, Paulo foi descido por cesto. Paulo, irmão, foi escorraçado de cidades, debaixo de chicoteada. E depois ele voltava e ia pregar, limpando o sangue, secando o sangue no seu corpo. Mas ele voltava e ia. Ele nunca mais negou o nome de Jesus. Porque ele sabia, irmão, que um dia ele ia ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. E é isso, igreja, que nós temos que saber que nós somos a Israel de Deus hoje. E que quando nós suportamos as afrontas e cremos que o Senhor está na nossa retaguarda, que Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, não importa as afrontas, não importa as perseguições, as dificuldades, nós temos que ser como Paulo mesmo. Mesmo em algemas, mesmo em um cárcere, com barata, com ratos, ele disse assim: olha, eu aprendi a adorar o meu Deus na escassez e na abundância. Eu aprendi a adorar o meu Deus na alegria e na tristeza, porque posso toda coisa naquele que me fortalece. Irmão, aos olhos comuns é loucura, mas para Deus é poder, é fé, é amor pela obra de Jesus, é amor pelo Evangelho de Jesus, ao qual Ele imputou a mim e a você. Mas nós vemos que hoje, 2 Pedro 3, 4, aonde muitos dizem assim, ó, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, como os seus escândalos, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esqueceram-se que, ao longo do tempo houve céu, bem como a terra, e algum surgiu a água através da água pela palavra de Deus. Irmão, essa terra que Deus criou pela palavra, as constelações que Deus criou pela palavra, a separação de água que Deus criou pela palavra, os animais terráqueos que Deus criou pela palavra, tudo que Deus fez pela palavra, os luminares, a luz, a separação de dia e de noite, Ele fez pela palavra. Mas eu e você, Ele fez pelas próprias mãos. E soprou em nós o DNA dele, o fôlego de vida, o Espírito do Senhor. Ele soprou sobre as nossas narinas. É por isso que Deus sofre e chora quando vê nós quedante na fé, oscilante na fé. E é por isso que há uma ordenação divina do Velho para o Novo Testamento dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus, porque nós sabemos que o dia do Senhor virá. E o dia do Senhor já chegou para muitos. Aleluia. Então Pedro nos advertiu aqui, o presbítero Pedro, ele disse: olha, muito diz aonde está a sua promessa, mas a sua promessa virá. Aí ele diz aqui, olha, no 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, a graça e a misericórdia de Deus desce sobre as nossas vidas. E nós obtivemos a vitória do Senhor.
Sabe por quê? Porque aqui no versículo 8 do capítulo 3 ele diz assim, ó: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por isso as suas promessas não retardarão. Se ele falou, irmão, que vai ter um encontro conosco, ele vai ter. Seja, irmão, que nós sejamos a geração do arrebatamento. Mas de repente eu posso estar ministrando aqui, como um dia eu estava louvando, era pregando, eu não sei, e de repente meu coração faltou. E eu quase matei a igreja no coração, quase matei a irmã Vital, irmão. E se Jesus não tivesse tido misericórdia da minha vida, irmão, hoje eu não estaria mais entre vocês. Eu estaria no seio de Abraão, porque eu estava aqui no altar louvando a Deus. Isso é uma morte linda. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar o quê? Apercebido. Porque o dia do Senhor, olha aqui, porque ele virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão com impetuoso estrondo, e lamento e desfarão abrasados, e também a terra e a obra nela existe, e serão atingidas. Serão atingidas, irmão, porque quando Cristo vier buscar sua noiva, irmão, você já imaginou, irmão? Eu estava pregando aqui, de repente os irmãos tudinho subiam, eu estou pregando ficar. Você já pensou, irmão, você está dentro de um avião e caçar um piloto, cadê o piloto? Só vê a aeronave aí, irmão, caindo. O dia do Senhor vai ser assim, irmão, você não sabe onde você está. Pode que o dia do Senhor aconteça hoje, madrugada para nós, ou amanhã. Ou pode ser que nós sejamos realmente a geração do arrebatamento. Mas o crente, ele tem que estar preparado para ter um encontro com o seu Deus. Ele tem que saber que Jesus Cristo vem buscar sua noiva. E esses acontecimentos que falam no livro de Lucas, capítulo 12, no livro de Lucas, capítulo 21, no livro de Mateus, capítulo 24, Amós 4, Pedro 13, 2 Tessalonicenses 5, nós temos que entender, amados, que nós temos que estar preparados para o dia da vinda do Senhor. Porque ele diz no livro de Lucas: assim como foi no dia de Noé, será o dia da vinda do Filho do Homem, aonde todos estão comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e foi lacrada por fora, e choveu 45 dias e 45 noites, e consumiu toda a raça humana, ficando assim só Noé e sua família. Amém, Jesus. Assim será, irmão. Claro que não vai ser mais consumido com água, porque Deus fez uma aliança, um juramento com Noé. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo 2, e no livro de Lucas e Atos dos Apóstolos 2, que um dia os poderes da terra serão abalados, as estrelas cairão, o sol desaparecerá, e a lua se converterá em sangue, e a terça parte da terra será consumida com fogo. Amém, e enxofre. E aí verão a face do Senhor Jeová. Que nós, nesta noite que estamos aqui, em nome de Jesus, é de nós estarmos com Cristo na glória, e de virmos reinar e governar, né? E julgar aqueles que não aceitaram o Senhor aqui. De nós virmos e ter uma grata sorte, irmão, de nós virmos com Jesus no seu trono de glória. Porque aqueles que ficar, a Bíblia diz que eles vão caçar a morte, e a morte vai fugir dele, porque Deus já prendeu a morte e a chave do inferno. E é só Deus que tem esse poder, igreja. Então nesta noite, irmão, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, como diz no livro de João, capítulo 14. Eu vou ter com o Pai, mas eu vos vou lhe preparar morada, porque se não fosse assim eu não vos lhe teria dito, mas não vos lhe deixarei órfão, eu enviarei um Consolador
Consolador. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, igreja, tenha certeza que se Jesus foi e o Consolador vem, e se ele for preparar lugar, ele vai ter um dia contigo. Você vai ter um encontro. Por isso, Israel, prepara-te para encontrar com teu Deus. Não é mais tempo de brincarmos de ser crente, igreja. E outra coisa, os acontecimentos que estão acontecendo, das profecias vindouras que Deus falou, que Jesus minuciosamente discipulou, ensinou, advertiu a sua igreja na terra. Todos esses abalos, todos esses acontecimentos que estão acontecendo, não é para a igreja, os escândalos, não é para a igreja ficar abatida, é para a igreja se fortalecer no Senhor e saber que se o Senhor diz que ia se cumprir e está se cumprindo, então ele virá buscar a igreja eleita de Deus. Então a igreja nesta noite se coloca